O importante da gente apresentar, principalmente no sinopse, até dou esse conselho para as próximas pessoas que enviarem a sinopse aqui para mim, você quer dar uma contextualização daquele mundo, da sua história? Beleza, é legal saber um pouco sobre o mundo onde aquela história está se passando. Mas o foco principal, o que a gente vai acompanhar, o que a gente vai ler? Porque a sinopse em si, ela é um texto comercial. Então, o que é a sinopse? A sinopse é esse texto que vem aqui atrás do mangá, né, geralmente, ou algo do tipo, ou você vai ver lá, você vai entrar na Amazon para comprar o seu mangá, você tem uma sinopse lá. Essa sinopse ela tem o objetivo do seu leitor ver, entender sobre o que é aquela história e tomar a decisão de compra ou de leitura ou não. Então, quando você apresenta muito mais o mundo e não apresenta qual que vai ser, o que a gente vai acompanhar ali, talvez o seu leitor abra a sua história pelo mundo e não pelo que vai acompanhar. Então, na hora que você começar a contar a história de verdade, vai falar, mas espera aí, não é isso que eu queria ver todo aquele contexto ali histórico que foi apresentado. Então, por isso que é importante a gente, beleza, apresentar um contexto, mas esse contexto tem que ser rápido, até porque ele não é o foco da história que vai estar acontecendo, ele é só parte do contexto. Seria como se para eu falar que o que eu faço, que eu desenho o mangá, eu contasse como que o mangá nasceu lá no Japão e como que ele chegou no Brasil, quais foram as primeiras obras publicadas no Brasil, qual foi a primeira editora publicada no Brasil, como eu conheci mangá, como que isso entrou na minha vida e tudo mais. Vai falar, e aí eu sou o Jason e eu faço mangá. Sabe? Beleza, eu posso falar, eu conheci mangá quando eu era muito novo, desde então eu me apaixonei por esse tema e hoje eu trabalho fazendo mangás. Beleza, entrei aqui no assunto e começo a falar, beleza, eu sou o Jason, eu faço mangás, etc. Eu tenho aqui o mangá Macameio, publicado pela editora Conrad. Se você tem interesse, você pode ler, o link aqui está na descrição. Beleza, eu fiz aqui minha propaganda, fiz o meu texto de vendas e eu só falei o básico ali, como que eu conheci mangá desde muito cedo e que eu faço mangás, que esse é o foco. O foco é dizer que eu faço mangá e que eu tenho meu mangá Macameio que você pode ler, se você quiser. Então o objetivo é esse, o objetivo é mostrar o que você está apresentando ali de fato naquele momento. No caso aqui do meu textinho de vendas, eu estava apresentando uma carta para você ler. No caso de uma história aqui, né, no caso como essa sinopse, seria apresentar o que o Sun e a Saori vão viver nesse momento nas páginas que a gente está lendo. Eu estou focando aqui nesse caso, mas é porque eu já recebi várias sinopses que acontecem exatamente a mesma coisa. A gente tem um texto muito grande de contextualização do mundo, muito mais como se fosse um livro de história do que realmente uma trama, uma narrativa sendo apresentada. E aí quando chegaria nessa narrativa, quando chegaria na trama que a gente iria acompanhar de fato, aí a sinopse acaba e a gente fica tipo, ok, não sei o que esperar exatamente, eu realmente não sei o que esperar da história, eu não sei se esses personagens eles vão se juntar a outros personagens, eu não sei o que esses personagens estão buscando de fato ali, eu não sei quem eles vão enfrentar, eu não sei quais são os riscos dessa trama que está acontecendo, porque eu sei muito mais sobre quem foi o cara que veio há 10 minutos atrás e que iniciou isso tudo, do que quem é que eu vou acompanhar de fato agora. Foi praticamente uma parte toda de esporro, né? Mas eu não estou aqui criticando as ideias do autor ou algo do tipo, é só realmente falando como que elas foram apresentadas, porque isso é importante, a gente conseguir apresentar a nossa história para o leitor é importante, para ele ter a expectativa certa, e principalmente, né, se a gente não consegue, eu falei isso um pouco no evento que eu fiz, né, sobre como começar um mangá e tal, e que eu tinha essa dificuldade. No primeiro mangá que eu fiz, eu tinha dificuldade de contar a ideia dele para outras pessoas, exatamente porque eu me perdia demais, contando várias coisas do mundo que eu criei, e aí no final das contas eu não conseguia contar a história que acontecia de fato, porque eu ficava me perdendo em todas essas subtramas e histórias e lore que eu criei e tal, e não conseguia falar a história é sobre isso aqui efetivamente. E exatamente por isso eu nunca consegui contar essa história bem. Quer dizer, para pensar, se eu não consigo explicar do que a minha história se trata para uma pessoa, como que eu vou conseguir de fato colocar essa história, né, em quadros, em páginas, em falas, de uma maneira que fique clara pro leitor, né? Quer dizer, é muito mais difícil contar uma história aqui nas páginas do que falar ela ou falar sobre ela verbalmente ou textualmente, né? Digitado, em texto, escrito, etc. Então, é importante trabalhar essa questão de como você conta a sua história de uma maneira objetiva e clara para que o leitor entenda, e principalmente quando a gente está tratando de uma sinopse, para que o leitor se empolgue com aquela história e tenha vontade de ler.